quando a gente se abre para a possibilidade de explorar a região anal, isso libera um potencial de prazer e de liberação de tensão e de, consequentemente, relaxamento, que é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Na primeira vez que eu ouvi sobre a massagem anal, me veio, assim, eu confesso que eu não senti uma recusa. Eu senti, assim, uma curiosidade, mas ao mesmo tempo um estranhamento. Mas, bom, por que não, né? Por que não conhecer alguma coisa nova? Bem-vindo a esse podcast de Por Amor de Oyama. Hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos interessantes. Para abrir o programa, esse bate-papo, a gente vai falar de massagem anal. Se você é homem, se você é mulher, se esse é um tema polêmico que tu é curioso, fica até o fim que a gente vai discorrer sobre isso, sobre prazer, sobre dessensibilização, se você não sente nada no sexo, se você não sente nada na cama, se você não consegue sentir essa dificuldade de ter prazer, ou se você só tem quando tu usa o brinquedinho. Fica aqui que a gente vai falar com isso para te ajudar nesses aspectos todos, que é o nosso tema de hoje. Bom, meu amigo, me conta um pouco do que é massagem anal. Massagem anal, assim, eu já quero começar dizendo que foi uma das coisas mais transformadoras que eu experimentei nesse caminho de resgate do corpo, né? Basicamente, a massagem anal traz a ideia de que nós temos um potencial erógeno muito interessante na região anal, mas que está encoberto debaixo de camadas de tabus, de desconexão, de crenças que nos limitam a explorar esse potencial, né? Além disso, tem o aspecto de que nós trazemos muita tensão na região anal, especialmente nós homens, porque é uma área, exatamente pela questão do tabu cultural, social, etc., é uma área em que a gente tem uma tendência a manter contraída, porque isso nos dá a falsa sensação de que nós estamos impondo alguma coisa quando a gente contrai o ânus, que a gente está sustentando algum tipo de papel social. Então, quando a gente se abre para a possibilidade de explorar a região anal, isso libera um potencial de prazer e de liberação de tensão e de, consequentemente, relaxamento, que é um negócio maravilhoso, maravilhoso. Na primeira vez que eu ouvi sobre a massagem anal, me veio, assim, eu confesso que eu não senti uma recusa. Eu senti, assim, uma curiosidade, mas ao mesmo tempo um estranhamento. Mas, bom, por que não, né? Por que não conhecer alguma coisa nova? E, nossa, E assim, eu preciso dizer uma coisa que eu acho muito importante para mim. Desde quando eu comecei a explorar esse resgate da consciência da existência do prazer anal nos estímulos durante as massagens, mudou a maneira como o meu corpo responde ao prazer. Mudou radicalmente, assim. Eu consegui, com esse movimento, liberar muita resposta corporal, muitos movimentos internos que eu não experimentava quando a minha região anal não fazia parte das minhas brincadeiras sexuais. Então, isso foi transformador, assim, para mim. Eu queria falar uma coisa sobre ânus. Primeira coisa é que é um lugar de muito tabu, de muito preconceito, de muito medo, de muita tensão, várias coisas. E na verdade, quando a gente massageia a região anal, o períneo, a gente está massageando o nosso primeiro diafragma. O diafragma, a gente tem esse diafragma aqui, tem o diafragma aqui embaixo do pescoço e tem esse do cérebro. Quando a gente solta um diafragma, os outros, por ressonância, começam a abrir uma respiração. Então, quando tu solta esse diafragma, por consonância, os outros diafragmas do teu corpo começam a abrir e tu começa a ter uma respiração mais ampla, mais profunda, e teu corpo entra em relaxamento. Então, a gente, quando fala de massagem anal, a primeira coisa que eu queria desmistificar já direto é que você não está somente tratando sobre prazer. Às vezes você trata também sobre trauma. Sim. Sobre alguém teve um abuso, por exemplo, às vezes está retido na região anal. Ou você tem
na bioenergética, a gente chama o assoalho pélvico ali, pode formar uma couraça. Você sentiu medo, formou uma couraça e você não tem prazer, porque a musculatura está tensa. E aí, na medida que tu relaxa, tu abre o primeiro diafragma e vai abrir, claro, o diafragma da respiração. Aqui vai do cérebro, e você vai ficar mais relaxado porque você vai aumentar a expansibilidade da tua respiração também. Tem que ter um olhar mais profundo e terapêutico sobre essa região. E você pode também liberar traumas, liberar bloqueios e várias coisas que acontecem ali na região anal. Agora eu quero falar mais uma pergunta sobre desenvolver isso com o Shanti aqui, como que tu faz uma massagem anal? Então, é legal entender que quando a gente fala em massagem anal, eu gosto muito de usar também o termo liberação anal. Nós estamos falando sobre duas possibilidades que são muito interessantes. O trabalho externo na região anal, né, que envolve também todas aquelas estruturas que são adjacentes ao ânus, né? Então, glúteos, aquela estrutura ali dos isquios, períneo, etc., né? Então tem muito potencial de liberação de tensão, de traumas que nós trazemos, etc., mas também de acesso a prazer. Então tem essa possibilidade que fica na parte externa do ânus, mas tem também a possibilidade do trabalho interno. A massagem anal envolve uma primeira exploração na parte externa, porque ela vai relaxando o corpo e vai dando informações interessantes para que a pessoa perceba se ela se sente aberta, se o corpo dela se sente aberto para que haja um estímulo interno, porque uma das coisas mais importantes da massagem anal é nunca ter uma agenda, nunca ter uma meta, um lugar a se chegar. Haverá a parte interna da massagem anal se o corpo manifestar abertura para que esses estímulos internos aconteçam. E essa abertura é experimentada a partir do trabalho externo ao ânus, né? E quando há essa abertura, a gente vai fazendo um movimento muito cuidadoso e sem pressa e sem agenda para explorar as diversas possibilidades que podem ser exploradas na parte interna, que vai desde o esfíncter de entrada do ânus, ali é uma musculatura, e é uma musculatura que trabalha em movimentos de contração e expansão, né? E o trabalho cuidadoso, lento e acompanhado de uma respiração consciente, presente, esse trabalho no esfíncter vai ajudando a liberação de tensão armazenada nessa ideia de contração para autorizar também o movimento de expansão. E também existe a possibilidade de fazer o trabalho um pouco além do esfíncter. No Sexological Bodywork, a gente trabalha com um entendimento muito interessante de que pela parte interna do ânus é onde a gente mais tem condições de trabalhar tensões no assoalho pélvico. Então ali dentro a gente trabalha alguns estímulos que são de liberação de tensão. São estímulos em que, por exemplo, a gente coloca pressão num ponto e convida a pessoa a respirar nessa tensão. Ou então convida a pessoa a movimentar o seu corpo para ela, com o seu corpo, explorar a presença do dedo de quem está oferecendo o estímulo, a presença do dedo que pressiona determinadas partes musculares. E assim a gente vai fazendo um trabalho cuidadoso, vagaroso e muito amparado na ideia de relaxamento em torno dessas estruturas musculares que existem ali na região do assoalho pélvico e que é acessada pelo canal anal, né? E adicionando ainda mais um elemento, no corpo dos homens, a gente também tem a próstata. A glândula prostática, ela oferece ali a possibilidade de acessar um conjunto de sensações que provocam um espalhamento dessas sensações que vão nos ajudando a ter mais consciência de toda a estrutura anal e nos ajudando a nos familiarizar com uma parte importante do nosso corpo. Mas que, de novo, por tabus, a gente se desconecta, se dissocia e
e trata com reserva. Eu quero falar uma coisa só para vocês entenderem. Sabe o G-spot, que é o ponto que todo mundo fala que dá muito prazer nas mulheres? A próstata corresponde mais ou menos anatomicamente ao P-spot, que é o ponto da próstata. Então eles, como tem essa correspondência anatômica, o tipo de prazer que se tem aí é próximo de um orgasmo feminino. Mas não quer dizer que você vai ter, quer dizer que pode acontecer isso para você. Só para você entender o nível de inervação que tem nesse lugar, como é a sensibilidade desse lugar que a gente está falando, da próstata. Ele corresponde ao G-spot na mulher. Então a sensação de prazer que tu pode ter aí é próximo de um orgasmo feminino de G-spot. Quem não sabe isso, é um dos maiores orgasmos que uma mulher pode ter, de maior êxtase que a mulher pode ter. Então a gente está falando de um lugar que anatomicamente tem uma correspondência e de inervação também muito grande e muito sensível. E como testemunho pessoal, quando eu passo por uma experiência de estimulação prostática, as sensações que eu experimento, elas não são localizadas na região anal ou na região da próstata. São sensações de corpo inteiro. É uma experiência incrível, assim. Isso me capturou de uma forma que não tem volta. Não tem volta. Eu sou fã do que eu experimento quando eu tenho a região anal estimulada. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito também, só para vocês entenderem, que é essa liberação anal. Também, quando a gente tem, que acaba acontecendo muito, é quando a gente faz o toque mais na parte da coluna posterior, que é sacro e cóccix. Normalmente, quando você cai de bunda, o que acontece? Você faz uma fratura do teu cóccix, que é aquele osso do finalzinho, ele dobra para cá. Quando tu faz a massagem anal e você faz esse penteado, você leva o teu cóccix para lugar real. Então você corrige a subluxação do teu cóccix. E quase todo mundo tem esse trauma. Só que quando isso faz, você sente uma liberação real, porque o teu osso está no lugar errado. Quem nunca caiu de bunda no chão? Porque fratura de cóccix, a maioria das vezes a pessoa nem sabe que tem. Mas quando ela faz, você faz o toque por dentro, empurra o cóccix um pouquinho para trás. Isso é uma coisa bem simples de fazer no toque. Ali você palpa o osso posterior e vem e faz o ganchinho. Você coloca o cóccix da pessoa no lugar. Então a gente não está falando somente de prazer, a gente fala aqui também de uma cura de subluxação de cóccix. Imagina assim, eu quero que vocês comecem a olhar para esse lugar também com o olhar de reestruturação desse assoalho pélvico e também até dos ossos que estão lá embaixo. Sim. É fabuloso. E se tu for pensar, essa região posterior também, que pouca gente fala, é onde sai toda a tua inervação para as tuas pernas. O teu cóccix, aquela região, sai toda essa inervação. Então é uma região extremamente sensível. Todo o teu membro inferior, a inervação do teu membro inferior sai dali. Então ela é extremamente inervada, porque está ali, é a base da tua coluna. Tem alguns livros até que descrevem que a base da coluna que tu consegue massagear por dentro é onde nasce o chuchu da Nadini, que é o nadi principal do yoga, que vai levar você à iluminação quando tu abre esse nadi. Olha só, então eu estou trazendo conhecimento médico, estou trazendo conhecimento para você também do Tantra Yoga, que é esse nadi posterior, ele nasce na base da coluna. A Kundalini nasce na base da coluna. Como que tu consegue massagear a base da coluna? Tem gente que tem alguns livros, não sei se tu já leu isso, tem ponto K posterior. De Kundalini Spot. Porque é o ponto que desperta a Kundalini. E várias vezes, não sei se tu já viu, acho que já tem experiência com isso, que tocou ali, a pessoa começa a tremer. Porque ali é o ponto K, descrito em alguns livros de massagem, Kundalini Spot. E você faz esse despertar dessa Kundalini no ponto posterior. Isso tudo você pode aprender. Tem lá no curso sagrado esse, dá uma olhadinha lá. Você pode aprender tudo isso. Eu queria só adicionar uma coisa a mais sobre isso. Eu já escutei de professores de Tantra, pessoas que inclusive trabalham com o ensino de técnicas de massagem,
que chegam a dizer que a massagem anal ela é específica para homens por causa da existência da glândula prostática. E eu queria dizer que um sonoro não. Ela é tanto para homens como para mulheres, porque o enfoque que nós estamos trazendo aqui é prazer, relaxamento e esse trabalho de reconexão com o corpo. Isso vale para homens e mulheres. Os homens, sim, tem lá a glândula prostática, que oferece esse elemento adicional. Mas o trabalho com as mulheres é incrível na região anal. É muito rico. É muito rico. É uma área a ser explorada. Tu tem mais algum lugar que tu gosta ali? Alguma técnica que tu gosta de fazer ali nessa região? Você sabe que num primeiro momento, quando eu conheci essas técnicas de exploração da região anal, sempre foi numa característica de ir experimentando os toques, os estímulos num lugar mais passivo. Mas à medida que eu fui assumindo um lugar mais ativo, eu recebo os estímulos, mas eu assumo a guiança do que está acontecendo, isso potencializou a minha experiência. Então, uma das coisas que eu mais gosto é pedir que a pessoa que está me oferecendo os estímulos coloque uma pressão fixa em algum ponto, e eu gosto de vários pontos, tanto pontos externos como pontos internos, e eu assumo a responsabilidade de movimentar o meu corpo em busca de quais partes relaxam o meu sistema e quais partes me oferecem prazer, e às vezes as duas coisas acontecem simultaneamente. Então, o que eu trago como assim, referência para mim nessa região toda é essa ideia de você assumir a atividade de movimentar o seu corpo e experimentar o que está sendo proporcionado ali pelos estímulos. Isso que o Shanti fala é muito importante, né? Até a gente está estudando o Skydancing Tantra atualmente, que ele fala das 3 chaves, né? Que é respiração, movimento e som. Então sempre, em toda massagem, busquem realmente usar essas 3 chaves. São grandes segredos e fazem totalmente diferença para qualquer massagem. É uma técnica descrita por Margot Anand também, é bem interessante essas técnicas de você usar em toda massagem, na verdade. E outra coisa que eu queria falar sobre esse tipo de massagem se você não quer fazer, não faz, por favor. É um lugar que a gente não obriga ninguém a fazer, tu tem que ir com total cuidado, total apreço, porque é uma região muito sensível e a gente sabe que quem tem cu tem medo, aquela coisa toda. Respeita isso também, não é porque a gente está falando aqui que você tem que experimentar, você tem que fazer. E não se sentir inadequado porque não se sente aberto para poder fazer esse tipo de experimentação. A gente não precisa disso, de mais sentimentos de inadequação. Mas é legal saber que existe essa possibilidade, quem sabe, talvez em algum outro momento você se sinta mais aberto. E como, para a pessoa lá, como que faz a entrada? Como que tu faz? Tu simplesmente coloca? Como que tu faz isso? Tem alguma técnica para dar uma relaxadinha antes, assim? Sim. É importante que tenha técnica para relaxamento, né? Então a gente trabalha de maneira muito cuidadosa. A pessoa escolhe uma posição que seja favorável para ela. Ela pode receber um estímulo anal deitada de lado, por exemplo, com as pernas numa determinada posição. Ou ela pode se deitar de barriga para cima, mas com os joelhos flexionados, para que seja possível acessar toda a região. Mas independente de qual posição a pessoa irá ficar, é importante ir trabalhando um movimento de aproximação. Então a gente começa a trabalhar primeiro estímulos na pelve, daí vai chegando nas nádegas, aí das nádegas vai chegando ali no períneo, vai chegando na parte externa do ânus, vai começando a sinalizar para a parte externa do ânus que está chegando um estímulo já mais dedicado, né? E isso tudo vai ao mesmo tempo convidando a pessoa para ir soltando sons, respirando de maneira mais profunda, para que ela vá descarregando qualquer tipo de tensão que esteja presente no sistema dela, né? Se você que está oferecendo os estímulos
percebe que a pessoa está tensionando alguma parte do corpo, a gente convida a pessoa a relaxar essa parte do corpo, e assim a gente vai construindo uma experiência de relaxamento. Quando esse relaxamento está presente, aí você começa a oferecer estímulos com um pouco mais de pressão, de preferência com a pessoa sugerindo que tipo de pressão você irá colocar no estímulo. Então, qualquer pressão que a gente faça, a gente sempre checa com a pessoa se essa intensidade de pressão está ok, se esse movimento é o que ela estava desejando nesse momento, né? A pessoa precisa manifestar esse consentimento entusiástico de que ela está concordando e se sentindo bem com o estímulo que está sendo oferecido. E a melhor técnica para introdução de um estímulo no ânus é convidar a pessoa para respirar mais profundamente e na exalação ela ir fazendo movimentos de expansão e de contração do ânus. Dá uma piscadinha. Para ir sugando o seu dedo, sugando o dedo de quem está oferecendo o estímulo. Então, na verdade, é o ânus quem está convidando a um estímulo interno, não é o externo fazendo uma introdução de um estímulo do ânus. Isso muda a relação da pessoa com a experiência. A piscadinha que o Pramod está dizendo. O ânus tem esse movimento de expansão e de contração, né? Esse movimento é que vai provocar essa introdução do dedo. Então, assim, ó, isso que o Chant está falando não é quem dá a massagem que coloca, na verdade é quem recebe que puxa. Isso é bem importante, que senão vai doer. E a gente não quer que doa. Então, a pessoa que está lá, ela que puxa. Puxa como? Você inspira e você expira. Quando você expira, normalmente é o lugar que tu mais relaxa qualquer musculatura. Tu expirou, teu corpo relaxa. Inspira, dá uma contraidinha e expira, relaxa. Quando tu expira, tu abre. Quando você inspira, você... E aí tu vai fazendo esse movimento da respiração com o assoalho pélvico, que você vai aprendendo a ter uma respiração mais prazerosa, que a gente também ensina lá no Sagrado Êxtase. Você pode ajudar o teu corpo a mexer desse jeito, de ter essa respiração mais prazerosa, e aí tu faz o movimento do abrir e fechar. De preferência deixando sair um som na exalação, porque isso ajuda o sistema a relaxar. Isso é muito importante. Nossa, a gente falou um grande segredo, né? A técnica de entrar de um jeito mais suave. Sim. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que pode parecer bobo, abre a boca. Você pode não acreditar nisso, mas fecha a boca aí e tenta abrir o fiofó. É difícil. Agora, abre bem a boca e tenta abrir lá embaixo. Viu? É bem sério, tem que abrir. Porque assim, os orifícios têm correlações. Quando você abre os orifícios, fica mais fácil dos outros se abrirem. Tu lembra que eu falei do diafragma lá embaixo? Tu abre o diafragma de baixo, você abre os de cima também. Gente, é simples, não é assim? A sabedoria do corpo vai nos mostrando que as coisas são simples. A gente é que complica tudo. Abre a boca, abre os olhos, que ajuda a abrir lá embaixo porque é uma abertura dos orifícios também. Se tu puder fazer som, também vai ajudar, porque você vai abrir mais ainda a boca, vai abrir mais lá embaixo também. Tem esse motivo correlacional dos orifícios do teu corpo também. Eu acho isso bem, bem simples e fácil de fazer para quem quer começar a ter essa prática aí também. Eu acho muito interessante. E outra coisa que eu acho interessante, que a gente podia falar, gente, é sobre mapeamento, que eu acho uma técnica que traz consciência para essa região. O que é mapeamento anal? Experimentar tomada de consciência nas diversas estruturas, nos diversos pontos de experimentação de sensações e de acúmulo de tensão que nós temos na região anal. A proposta do mapeamento é que a gente possa explorar quais sensações e quais conteúdos eventualmente estejam armazenados em determinadas partes do nosso corpo. Então, numa típica experiência de mapeamento,
a pessoa que está experimentando o mapeamento, ela convida aquele que está dando suporte a esse mapeamento a pressionar o estímulo, um dedo, né, em determinado ponto da região anal, e ela respira naquele ponto, sustentando aquela pressão. E observando o que está ali, qual é a sensação, eventualmente qual é a emoção que aflora a partir daquele estímulo. Porque muitas vezes a gente está armazenando nessas cápsulas de energia contida que a gente tem nas diversas estruturas musculares, muitas vezes a gente está experimentando ali a repressão de algum conteúdo que não pode ser, ou não foi autorizado a ser experimentado em algum momento da nossa história, em alguma situação vivida, etc. E às vezes um estímulo fixo num ponto, acompanhado de uma respiração consciente, ajuda a liberar algo que está contido ali, algo que está retido ali. E ao liberar, a gente explora uma abertura de espaço. Então, no mapeamento, a gente vai fazendo uma exploração cuidadosa de determinados pontos na estrutura interna do ânus. Tanto na estrutura de entrada, ali no esfíncter anal, como também de estruturas um pouco mais internas. Mapeamento, para você que está aí vendo a gente, é você aprender com alguém que está ali realmente presença, levar a consciência para cada centímetro dessa região do teu corpo que para você hoje talvez seja um mistério. Mas imagina a tua felicidade de conhecer cada centímetro, cada milímetro de um lugar que é extremamente inervado, um dos lugares mais inervados do teu corpo, mais sensível do teu corpo, e você trazer essa consciência do teu lugar mais sensível para todo o teu corpo. E aí você vai ter, é diferente você ter prazer sentindo só o teu falo, ou só a tua ione, mas quando você começa a fazer mapeamento, e eu falo do body scanning aqui, não só ali na região ali, mas tu fazer isso tudo, todo o teu corpo, e você fazer amor com a consciência de cada centímetro do teu corpo. E normalmente essa região que a gente está falando, a maioria das pessoas não sente. Então você trazer consciência para um lugar que é insensível teu e você tornar ele sensível, e você se tornar um homem mais sensível, uma mulher mais sensível, e agregar o mapeamento de cada centímetro do teu corpo como um prazer, vai mudar a tua relação sexual com qualquer pessoa, ou consigo mesmo também, porque você traz aquilo que estava no teu inconsciente, porque ânus é inconsciente. Você vai se tornar consciente do teu inconsciente, daquilo que foi reprimido, daquilo que não pode se falar, daquilo que foi o desejo. O ânus, quando a gente libera essa região, a gente traz consciência para o teu inconsciente, que é um dos lugares mais tabus que você tem. Então você vai se tornando consciente de um lugar que é extremamente sensível. E como é uma área muito sensível e na qual existe muito tabu enfim, todas essas questões que nós estamos conversando aqui, é muito importante que uma experiência de mapeamento anal, você esteja sendo acompanhado por alguém que oferece um campo de confiança, um campo amoroso, porque é uma área onde, eventualmente, você pode acessar determinados conteúdos emocionais, sabendo que você está sendo acompanhado por alguém em presença, por alguém que não vai te julgar por aquilo que você experimentar durante esse tipo de prática. Isso é muito importante. O fato de que há um entendimento de que não existe nenhum tipo de agenda, de lugar a se chegar com esse tipo de prática. Isso é muito importante para a gente ter uma experiência de fato que nos proporcione uma tomada de consciência que nos destraumatize com todas as nossas experiências em torno da região anal.